Enquanto a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, está no evento do G7, o imperador japonês está em um tour pela Europa para forçar uma amizade com o rei holandês. Embora o convite tenha partido da própria Holanda, durante muito tempo os holandeses odiaram o Japão. E para entender essa história nós precisamos voltar ao Japão da época dos samurais. Ironicamente, os primeiros europeus a chegarem no Japão foram os portugueses, apenas 40 anos depois que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Apesar dos japoneses considerarem os portugueses como bárbaros devido aos seus péssimos hábitos de higiene, os portugueses tinham algo que os japoneses queriam muito: armas de fogo. A chegada dos portugueses no Japão mudou até a forma como os samurais lutavam, com muitos trocando as suas katanas pela teppou, o arcabuz de origem portuguesa. O problema é que os japoneses não eram bobos e logo descobriram que o objetivo de Portugal era converter os japoneses ao catolicismo e depois colonizar o Japão. Ou pelo menos foi isso que eles pensaram quando descobriram o que os portugueses fizeram no Brasil e o que os espanhóis fizeram nas Filipinas e no México. Diante dessa ameaça, os japoneses mandaram os portugueses embora do Japão e proibiram a entrada e saída de qualquer pessoa do país durante 250 anos. Mas os japoneses ainda queriam ter acesso a produtos e informações do mundo exterior e da Europa, e foi aí que a Holanda entrou no jogo. Os holandeses haviam acabado de se tornar independentes da Espanha e, ao contrário dos ibéricos, eram protestantes. Na época, o protestantismo cristão não pregava a conversão à força ou a imposição do cristianismo para fazer negócios como os católicos. Então os holandeses e japoneses fizeram um acordo que durou quase 300 anos, no qual a Holanda era o único país ocidental que podia fazer comércio com o Japão. O Japão desse período era dominado pelo clã Tokugawa, que governava o país com mão de ferro, e até o imperador japonês passou a obedecer ordens do shogun. Só que os Estados Unidos começaram a se expandir para o oeste, roubando terras do México e massacrando a população nativa norte-americana, e quando chegaram no Pacífico, queriam utilizar o Japão como base de reabastecimento dos seus navios para vender produtos na China. Os japoneses não queriam nem saber de fazer comércio com os americanos, mas os Estados Unidos fizeram o que fazem até hoje. Os americanos deram um ultimato ao Japão dizendo que se os japoneses não concordassem em abrir os seus portos para os navios americanos, os americanos bombardeariam as cidades japonesas com seus navios. Nesse período conturbado, a Holanda tentou mediar um acordo pacífico entre os Estados Unidos e o Japão, mas no final das contas o Japão cedeu à pressão dos americanos e isso causou o enfraquecimento do clã Tokugawa, que passou a ser visto pelos japoneses como fraco, levando à renúncia do último shogun e à volta do imperador japonês ao controle do país na restauração Meiji. 70 anos depois desse caso, o Japão já era uma potência industrial e resolveu atacar os Estados Unidos e a Holanda. A Indonésia, na época, era uma colônia holandesa e quando o Japão invadiu a região, além de massacrar a população nativa, também colocou 100 mil colonos holandeses em campos de concentração. Quando o Japão foi derrotado, os holandeses tentaram recolonizar a Indonésia, mas os indonésios não aceitaram, e depois de 4 anos de guerra civil, a Holanda desistiu de retomar a sua maior colônia. O problema é que a economia holandesa dependia da exploração de recursos naturais e mão de obra dos indonésios, e fez com que muitos holandeses passassem a odiar o Japão, vendo o país como responsável por terem perdido a sua maior e mais rica colônia. Quando o avô do atual imperador do Japão foi à Holanda em 1971, ele ficou apenas 2 dias e teve que sair correndo devido aos insultos e xingamentos que recebia nas ruas. Mas agora os tempos são outros e parece que a família imperial do Japão está dedicada a recuperar a amizade com a Holanda, até porque o atual imperador do Japão não tem a mesma visão que o seu avô sobre o expansionismo japonês na Ásia durante a Segunda Guerra Mundial.